Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Jefferson, do Colégio Estadual Vilma Atanásio. Estou gravando esse vídeo para trazer a correção ou mesmo as respostas das questões referentes à aula do primeiro bimestre do Aplique-se, aula cujo tema era física aristotélica, evolução das ideias científicas. Então vamos lá. Essa aula é para os alunos do primeiro ano, do ensino médio. A primeira questão, ele pergunta quais são os 4 elementos, né? É uma pergunta meio filosófica, né? Que elementos são esses? Existia uma teoria que surgiu na Grécia Antiga em que tudo era feito por 4 elementos, que são eles: terra, ar, fogo e água. Esses são os 4 elementos. Eu lembro que na minha adolescência existia um filme chamado O Quinto Elemento, né? Que tratava desses 4 elementos e mais de um elemento especial. Os gregos, sobretudo Aristóteles, eles acreditavam que existia um lugar natural para cada um desses elementos. Por exemplo, a terra e a água eram elementos terrestres. Já o fogo e o ar eram elementos celestiais. E a justificativa para isso era que quando você acendia uma fogueira, o fogo tendia a subir. Assim como o ar, ele tende a subir também. Já a água e a terra, você pegar um punhadinho de água ou um punhadinho de terra e soltar, eles tendem a cair devido à ação da gravidade. Mas eles acreditavam que o lugar natural deles era a terra e o lugar natural do ar e do fogo era no céu. Segunda questão pede para explicar a diferença entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Isso é bem simples, a gente estuda em história também, a questão do iluminismo, das ideias, mas isso surgiu, por exemplo, o geocentrismo, por um cientista chamado Cláudio Ptolomeu, antes de Cristo ainda. O geocentrismo geo é terra, centrismo, centro. Então, geocentrismo quer dizer que a Terra é o centro do universo. Essa ideia era bastante aceita pela Igreja Católica Romana, Toda a questão da Bíblia falar muito, enfatizar muito a Terra, a morada do homem, o homem é a coroa da criação, então acreditava-se que a Terra realmente fosse o centro do universo. Esse modelo foi questionado pelos iluministas, sobretudo pelo Nicolau Copérnico, que vai estabelecer um novo modelo, que é o modelo heliocêntrico. Daí o nome heliocentrismo. O heliocentrismo vai colocar o Sol, Hélio, Sol em grego, como o centro do universo. Pessoas que defendessem essa teoria no período da Inquisição, eles eram jogados na fogueira, A igreja chegou a contratar um astrônomo chamado Tycho Brahe para julgar, perseguir, pessoas que acreditavam no heliocentrismo. Pessoas famosas que acreditavam no heliocentrismo, Galileu, por exemplo, Tinha um chamado Giordano Bruno que chegou a ser queimado na fogueira da Inquisição.
A verdade é que ambos os modelos têm falha, né? A teoria mais aceita hoje em dia é a teoria das leis de Kepler, onde a órbita dos planetas ao redor do Sol é elíptica e o Sol fica localizado no foco da elipse, ou seja, nem no centro também está aí. Mesmo assim, seria somente da nossa Via Láctea e não de todo o universo. Vale muito a pena vocês conferirem esse assunto, cai nos vestibulares, tá? No Enem. Leis de Kepler, são 3 leis, uma que fala sobre a órbita dos planetas, uma que fala sobre as áreas percorridas pelos planetas, que planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais, e a terceira lei, que é a lei dos períodos, onde fala que o período de revolução ao quadrado sobre o raio médio ao cubo ao redor do Sol de um planeta é constante. Essa é conhecida como a lei dos períodos. Terceira questão, ele pergunta o que é referencial. Referencial é muito importante para a física, né? Tudo que nós estudamos é relativo, tudo depende de um referencial adotado, né? O vocabulário da física passa por referencial. Referencial, para deixar aqui de uma maneira bem simples para vocês entenderem, eu digo que é um lugar, ou pode ser também um observador, né? Uma pessoa, outra assim, que serve de base, ou seja, de ponto de referência, para julgar o estado de movimento, por exemplo. Poderia ser usado para julgar também a trajetória de um móvel. Tá? A quarta questão vai perguntar para a gente como podemos dizer que um corpo está em movimento e repouso ao mesmo tempo. E como eles podem apresentar trajetórias diferentes? Exatamente pelo referencial. Tá legal? Isso já foi uma questão da UFRJ de 2008. A prova não específica, né? Então vou botar aqui, ó. O conceito de movimento e repouso é relativo, vírgula, ou seja, vírgula de novo, depende do referencial adotado. Eu vou dar um exemplo para isso, pessoal. Imagina o seguinte, tá? Eu tenho uma estrada. Uma pessoa parada nessa estrada, que eu chamarei de pedestre. Temos um ônibus, tá? Esse ônibus se movimenta com velocidade constante em relação à estrada, tá? Quando eu falo em relação à estrada, a estrada é um referencial, a estrada está parada e o ônibus se desloca com velocidade constante, sempre com a mesma velocidade. Dentro do ônibus, temos aqui um outro personagem importante, que é o piloto do ônibus, o motorista. Aqui, ó. Motorista. E mais uma pessoa, que seria o passageiro. Tá? É como se fosse assim, essa pessoa aqui é o seu pai, o pedestre,
esperando no ponto de ônibus você saltar do ônibus para ele te levar para casa, tá? No referencial do seu pai, do pedestre, o ônibus passa com velocidade, ou seja, tudo que está ali dentro, o passageiro, o motorista, a janela, estaria em movimento. Então, no referencial do pedestre, o passageiro está em movimento. Já em relação ao motorista do ônibus, o mesmo passageiro, certo? O mesmo passageiro estaria em repouso, mostrando que esse conceito de movimento e repouso é relativo, depende do referencial adotado. Então, o referencial aqui, estou usando como uma pessoa, tá? Para julgar o estado de movimento. O movimento do passageiro em relação ao pedestre é movimento, em relação ao motorista é repouso, porque não há deslocamento entre eles. O pedestre está parado, o passageiro está parado dentro do ônibus e o motorista também. Tá legal? E a trajetória? A trajetória também pode ser influenciada por isso? Também. Então, eu vou chamar isso aqui de exemplo 1, tá? E vou colocar aqui um exemplo 2, para a gente pensar nisso. Esses exemplos são questões clássicas que às vezes aparecem em concurso aí de física, né? De física básica. Exemplo 2. Vamos imaginar aqui um avião. Tá? Desenhar um avião aqui bem simples. Tá? Esse avião se movimenta de novo com velocidade constante, tá? Que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, para a direita aqui. E aqui embaixo nós teríamos o solo. E num dado instante, esse avião deixa cair uma caixa de primeiros socorros para refugiados de guerra. E tem uma pessoa no referencial do solo. Referencial do solo eu vou chamar de B. Referencial do avião eu vou chamar de A. A de avião. Se nós tirássemos fotos estroboscópicas, ou seja, fotos com intervalos irregulares de tempo da caixa caindo, olha, a caixa, sei lá, uns 3 segundos depois caindo, a caixa mais 3 segundos depois caindo, ok? E, obviamente, o avião não fica parado, senão seria um helicóptero, o avião está se deslocando para a direita. Então, após 3 segundos, o avião estaria aqui, voando para a direita com velocidade constante, mais 3 segundos, o avião estaria aqui, voando para a direita com velocidade constante. Então, no referencial do avião, o piloto do avião veria a caixa sempre abaixo dele, descrevendo uma trajetória retilínea e vertical. Isso acontece porque a caixa ela faz 2 movimentos aqui simultâneos. Um movimento de queda, devido à ação da gravidade, e um movimento para o lado, porque a caixa sai de dentro do avião com a mesma velocidade do avião. Tá certo? Por inércia, ela vai indo para frente. Tá? Como a gente despreza a resistência do ar, é como se a caixa acompanhasse o movimento do avião, porque ela voava solidária a ele. Já no referencial do solo, o que o rapaz vai ver é a caixa caindo, fazendo este movimento. Ó. Que é um movimento que faz uma curvinha, como se fosse um arco de parábola. Então aqui eu tenho 2 trajetórias diferentes. Trajetória retilínea e vertical no referencial do avião, e uma trajetória parabólica no referencial de quem está no solo. Tá legal? Com isso eu já até respondi a questão 5, que ele pede para citar exemplos diferentes de trajetória. Mas eu ainda vou comentar outros. Existem vários tipos de trajetória diferentes, né? Temos a trajetória retilínea, temos a trajetória circular, né? Movimento circular uniforme, cai muito no Enem. Temos a trajetória parabólica, né? Você que gosta de basquete, vôlei, futebol, né?
trajetória da bola são sempre parábolas, aí, os cruzamentos, os lançamentos, os arremessos, os saques. Temos a trajetória da órbita dos planetas ao redor do Sol, né? A primeira lei de Kepler. Aqui, ó. A órbita é elíptica, que é o planeta orbitando. E o Sol, fazer o Sol vermelho, o Sol de Krypton, no foco da elipse. Então, a primeira lei de Kepler é um exemplo de trajetória. Ela é a lei das órbitas. A órbita é uma trajetória. E uma quinta trajetória, a trajetória helicoidal. Por exemplo, uma partícula que se movimenta numa região, uma partícula carregada numa região que tem um campo magnético, se o ângulo entre a velocidade e o campo for um ângulo tipo 30 graus, 60 graus, 45 graus, um movimento oblíquo, a partícula faria essa trajetória aqui. Helicoidal, aqui parabólica, como o exemplo da caixa, um referencial do Sol, né? E aqui elíptica. Elíptica, tá? Esses são os 5 tipos de trajetórias diferentes. Então espero que eu possa ter esclarecido aí essas questões e aguardo vocês em breve para mais uma aula de dúvidas, curiosidades e esclarecimentos da física do primeiro ano, tá? Tchau, tchau.